Olá pessoal, bem-vindo de volta ao nosso treinamento. Espero que você tenha instalado o seu editor de código preferido, tá? Eu aconselho utilizar o VS Code só para que fique exatamente da mesma forma que eu estou mostrando aqui nos vídeos, tá? Para a gente não ter diferenças de atalhos ou que precise instalar alguns outros plugins, mas de qualquer maneira fique à vontade, bacana? Muito bom, dando continuidade, vou partir para o próximo slide e o que eu vou falar agora é de tags HTML, tá? O que seria então as tags HTML? Eu já dei alguns spoilers, tá? Mas aqui eu vou explicar exatamente o que é. Bom, uma tag HTML nada mais é do que uma etiqueta, né? Um label, alguma coisa que eu consigo marcar um conteúdo e dar um significado semântico, né? Eu sei que significado e semântica são palavras meio que redundantes, né? Mas enfim, aqui nós vamos dar significado ao conteúdo, pronto, melhor dizendo, tá? Eu vou dar significado ao conteúdo, ou seja, eu vou acrescentar semântica ao conteúdo, bacana? E a sintaxe das tags HTML é exatamente essa, né? A gente já viu, aqui eu só estou reforçando essa ideia, tá? Então a gente começa uma tag com o sinal de menor e termina uma tag com o sinal de maior. Coloco um container, né? Ou seja, coloco algum elemento aqui dentro, pode ser um texto ou até mesmo outra tag. E para fechar uma tag, eu coloco o sinal de menor, a barra, coloco aqui a mesma tag, certo? O mesmo elemento aqui e sinal de maior. Exatamente como nesse caso aqui, onde eu tenho um título H1, tá? Um título de nível 1. Bacana? Então, eu começo com sinal de maior, escrevo qual que é a tag, no caso H1, e aqui, para indicar que eu estou fechando o meu título, eu coloco uma barra, ou seja, aqui eu começo um título, coloco o conteúdo do meu título, e aqui eu termino o meu título. Basicamente é isso, tá? Outro exemplo, aqui eu começo um parágrafo, coloco o texto do meu parágrafo, e aqui eu termino o meu parágrafo. Bacana? Próximo slide, eu vou falar de tags aninhadas, tá? E aqui a gente precisa ter um pouco de atenção quando a gente está falando de tags aninhadas. Por quê? Deixa eu mostrar aqui no slide. Olha só. Repara que aqui eu tenho um exemplo, tá? Então eu tenho um parágrafo que começa e aqui eu tenho um parágrafo que termina. Dentro do meu parágrafo, eu quero ter um texto destacado, um texto em itálico. Então eu vou utilizar uma outra tag. Eu coloco aqui a tag I, que é de itálico, e termino com a tag I aqui, certo? Barra I, eu estou fechando. Repara que a primeira tag que eu abro é a última tag que eu fecho. A segunda, melhor dizendo, tag que eu abro é a segunda tag que eu fecho. E a gente sempre vai precisar obedecer essa hierarquia lógica, tá bom? Isto é primordial. Bacana, pessoal? É importante você ficar bem atento ou atenta com isso, bacana? Indo para frente, aqui eu tenho um exemplo totalmente errado, olha só. Como é que eu posso abrir uma tag P, abrir uma tag I e fechar a tag P sem antes fechar I? Isso não faz muito sentido, está completamente errado, tá? A ordem das coisas não está bacana, legal? Então fique atento com isso, pessoal, tá bom? Maravilha. Indo para frente, aqui eu tenho algumas outras tags de título, né? Título H1, H2 até o H6, tá? Isso significa que no HTML eu tenho 6 níveis de título, tá? E eu não tenho H7? Não, não temos H7. Nós temos apenas até o H6, ou seja, eu tenho 6 níveis de título. Se você precisar de 7 níveis de título, significa que alguma coisa precisa ser melhorada. Você precisa hierarquizar melhor o seu conteúdo, tá? Normalmente, H6 praticamente a gente nem usa, tá? Porque a gente não tem tanto conteúdo assim, bacana? Normalmente é mais do que suficiente esse H1 até o H6. E aí, aqui no próximo slide, eu quero mostrar para você o resultado que isso vai virar, bacana? Então aqui nós temos o H1, o H2, o H3 e por aí vai até o H6. Repara que cada nível de título, o browser, por padrão, ele vai renderizar essa informação de forma diferente. Então o H1, que é um título de nível 1, vai renderizar com uma importância um pouco maior. O nível 2 vai renderizar um pouco menor, o nível 3 menor que o 2 e por aí vai até o nível 6. Só que aqui um detalhe muito importante que eu quero que você preste muita atenção. Apesar de que o browser renderiza os níveis, né, desses títulos de tamanhos diferentes,
As tags H1 até o H6 não servem para que eu possa aumentar ou diminuir um título. Quem faz isso é o browser, tá? O browser ele coloca uma formatação visual padrão. A gente vai mudar isso lá no CSS. A gente vai ver daqui a pouquinho nesse treinamento como que a gente faz isso. Mas tenha em mente que você nunca vai usar essas tags para aumentar ou diminuir o tamanho de fonte. É simplesmente para hierarquizar a informação. Colocar um título dentro de um outro conteúdo, digamos assim. A gente vai ver também na prática tudo isso. Essa parte é mais teórica, na prática vai ficar bem tranquilo de entender isso, legal? Indo para frente, a gente tem aqui alguns textos em destaque, tá? Quando eu quero destacar um pedaço do texto, digamos assim, dentro de um parágrafo, por exemplo, mas não somente o parágrafo, mas vamos entender aqui como dentro de um parágrafo. Imagina que eu tenho aqui texto em itálico, eu utilizo a tag I. Texto em negrito, né? Eu posso utilizar a tag B. Eu também tenho as tags EM e a tag Strong. Ambas vão colocar texto em itálico, a tag EM, e Strong também vai colocar texto em negrito. Aí você pode estar se perguntando, bom, se a tag EM e a tag I, eles vão colocar texto em itálico, e a tag B e a tag Strong vão colocar o texto em negrito, quando eu devo utilizar um ou outro? Porque se eu puder escolher, eu vou escolher a que eu tenho que digitar menos. Bacana, você poderia pensar isso, mas existe uma questão aqui. A tag B e a tag Strong, apesar de visualmente elas serem muito próximas, a tag Strong ela serve para acrescentar uma carga de informação. Ela é uma tag que vai acrescentar importância para aquele conteúdo, enquanto a tag B é uma tag que vai simplesmente destacar visualmente sem informar para o browser, né, ou até mesmo para o leitor de tela, que aquele texto ele tem uma importância, tá? Já as tags I e a tag EM, que vão representar ambos com um texto em itálico lá no browser, eles têm também uma pequena diferença. A tag EM serve para dar ênfase num texto, tá? E antigamente a tag I, ela não tinha semântica. Hoje em dia isso não é mais verdade, tá? Hoje em dia, tanto a tag I quanto a tag EM, elas acrescentam sim uma semântica. A tag I serve para quando eu quero destacar um pequeno pedaço de um texto por algum motivo qualquer, enquanto a tag EM serve para realmente dar um pouco de ênfase para aquele conteúdo, tá? Então, assim, semanticamente falando, a tag Strong é o que vai acrescentar mais semântica, ou seja, é a tag que vai dar importância maior dentro de um conteúdo. A tag EM é a tag que vai dar uma ênfase ao conteúdo, ela é menos, digamos assim, ela é menos importante que a Strong. Depois nós temos a tag I, que vai sim dar uma representação diferenciada na página. A tag B é simplesmente visual, é quando eu quero um negrito sem necessariamente dar carga importante para aquele conteúdo, tá? E aqui eu tenho alguns exemplos, olha só. Então, por exemplo, quando eu tenho ali o primeiro exemplo, o é um artigo. Repara que eu estou diferenciando o segundo O, né? Eu estou diferenciando o O do resto do conteúdo. Então a tag I aqui, ela é muito bem utilizada, tá? Eu quero dar uma diferenciada no segundo O, mas não chega a ser uma ênfase. Eu quero simplesmente dar uma diferenciada, eu quero destacar do resto do meu parágrafo. Já a tag B, no segundo exemplo aí, bem-vindo Daniel, eu quero simplesmente dar uma importância visual para o meu nome. Eu não quero, por exemplo, dar importância, dar ênfase lá para o leitor de tela ou para o browser, tá? Quando eu falo leitor de tela, browser, na verdade o que eu estou dizendo é user agent, tá bom? Até mesmo o motor de busca do Google, por exemplo, também é um user agent, ele também vai ler o conteúdo dos seus HTMLs, tá? Então, quando eu coloco a tag B ali, eu não estou dando importância para o user agent, ou seja, para o browser, para o leitor de tela e principalmente para o motor de busca lá do Google, bacana? Eu estou simplesmente dando uma representação mais forte visual, não necessariamente dando uma carga de importância para esse nome Daniel, bacana? Depois eu tenho ali, eu amo lasanha, e eu quis dar ênfase ao verbo amar ali, eu quero dar ênfase ao amo, tá? Como se você estivesse assim, lendo, eu
amo lasanha, tá? Eu estou dando uma ênfase para o amo, bacana? E depois eu tenho ali o strong, ou seja, dentro de um contexto, dentro de um texto, né? Eu tô querendo dar uma carga de importância para o texto tags semânticas, tá? Então, estamos aprendendo tags semânticas. E nesse contexto, o tag semântica possui importância. Então, eu estou dando uma importância a mais para essas duas palavras, tags semânticas. Bacana? Indo para frente, a gente tem também uma outra tag que também vai dar um destaque no texto, que é a tag mark, tá? Quando que ela é utilizada? Ela é utilizada quando eu quero destacar um pequeno pedaço de texto, mas não é uma, digamos assim, ela não tem uma importância, tá? O que eu tenho é um destaque especial, bacana? Eu sei que é um pouco confuso nesse início, pessoal, mas não se preocupe, tá? Essas coisas a gente vai pegando no dia a dia, na prática, tá bom? Aqui, o mark é simplesmente para dar um destaque especial. Quando eu quero dar um destaque especial para um pequeno pedaço de texto, mas sem dar uma carga de importância muito alta, bacana? Eu utilizo a tag mark. Eu sei que é um pouco confuso e é por isso que eu vou deixar aqui nos recursos nessa aula, eu vou deixar alguns links para o site lá do MDN que tem todas essas tags. Eu vou pedir para que vocês abram esses links e leiam, tá? Para tentar entender, perceber nos detalhes, tá bom? Não se preocupe se alguma coisa ainda não ficou claro quando você for ler lá aqueles conteúdos, mas veja, a gente está no comecinho do curso, esse é só o pontapé inicial, vamos ver muitas outras coisas ainda no decorrer dos próximos vídeos, então tenha calma, tudo isso vai se ajeitando, tá? Mas eu peço que, se você puder, clique nos links e dê uma lida nas descrições lá dessas tags que eu vou deixar para vocês lerem, bacana? Próximo slide, eu quero falar de listas não ordenadas, tá? E quando eu estou falando de lista não ordenada, significa que são itens elencados, mas que eu não preciso ter uma ordem, tá? Então, listas não ordenadas. E é sempre assim, pessoal. Eu vou utilizar a tag UL, fecho a tag UL, e dentro dessa tag UL, o único elemento que eu posso ter, pessoal, é a tag LI. Eu não posso ter aqui dentro H1, não posso ter parágrafo H2, nenhuma outra tag, tá? Dentro da tag UL, eu só posso ter LI, bacana? E é exatamente dessa forma, eu abro uma UL, fecho uma UL, e dentro eu vou colocar as LIs, ou seja, lista não ordenada, e LI é list item, tá? Não é linha, não. É list item. Bacana? Indo para frente, a gente tem a lista agora ordenada, tá? É a mesma sintaxe. OL, fecho com OL e abro aqui as LIs. Novamente, dentro de uma tag OL, eu só posso ter tags LIs. Não posso ter nenhum outro tipo de tag, tá? E quando eu devo utilizar uma tag UL e quando eu devo utilizar uma tag OL? Bom, o HTML, pessoal, serve para eu dar significado ao conteúdo, tá? Se eu tiver uma lista de itens, por exemplo, quando que eu devo usar uma lista ordenada ou uma não ordenada? Bom, se eu pensar que o HTML é para dar significado, eu vou utilizar a tag OL quando a ordem desta lista importa, tá? Quando ela tem importância, ou seja, imagine que eu vou fazer uma receita de bolo, por exemplo. Então, a ordem, os passos, né? São extremamente importantes para que o bolo asse de forma adequada, certo? Eu não posso inverter a ordem, eu não posso colocar a massa no forno se eu ainda não preparei a massa. Bacana? Eu sei que esse exemplo é um pouco simples demais, mas acho que você pegou a ideia. E a tag UL, ou seja, a lista não ordenada, serve para que eu possa elencar itens, mas que a ordem não é importante. Ou seja, imagina que eu vou criar uma lista no meu currículo, por exemplo. Então eu vou colocar ali os meus conhecimentos. Eu vou falar que eu conheço HTML, CSS e JavaScript. Mas a ordem não importa. Eu simplesmente quero colocar os itens dentro de uma lista, tá? Então, como a ordem não importa, eu usaria a tag UL. Bacana? Indo para frente, eu vou falar agora da tag mais importante, tá? Esta tag é a tag A, ou seja, é a tag que vai criar âncora, a gente também conhece como link, tá? É a tag mais importante. A web só existe por conta dessa tag aí, tag A, tá bom? É ela que vai fazer com que um texto possa ser clicável, digamos assim, e que a gente vá para uma outra página, bacana? Essa é a tag que permite isso, legal? Repare que aqui eu estou utilizando, né,
o que eu falei lá sobre as tags alinhadas. Então eu começo um parágrafo, começo uma tag A, termino uma tag A e termino uma tag P de parágrafo. Bacana? O texto que está dentro das tags aqui da tag A, ó, o conteúdo que está dentro da tag A será o conteúdo clicável, ou seja, ele vai ter aquela formatação diferenciada, né? O padrão do browser é colocar azul sublinhado, e quando o usuário passar o mouse, né? Isso se ele estiver no computador, obviamente, mas quando ele passar o mouse, ele vai ver aquela mãozinha lá no link, bacana? Aquela mãozinha no mouse lá. E quando o usuário clicar, ele vai ser redirecionado para uma outra página. Aí você pode estar se perguntando, bacana, mas como que o browser vai saber qual que é o URL que eu devo abrir? Por exemplo, se eu ir para o próximo slide, eu tenho aqui um texto, saiba mais sobre HTML5, visitando o nosso blog, seja feliz. Como que o browser vai saber? Porque repara, HTML5 está dentro das tags A. Mas como que o browser vai saber qual será a página que vai ser aberta quando o usuário clicar nesse texto, HTML5? O browser não tem como adivinhar, né? Muito bem, então a gente vai começar a falar de um outro conceito chamado atributos, tá? E aqui eu tenho a sintaxe, eu vou mostrar a sintaxe para vocês. Repara, aqui eu tenho o sinal de maior, tenho a tag, né? E este sinal de maior daqui fecha aqui, ó, tá? Fecha exatamente aqui. E aqui eu tenho sinal de menor, barra e fecho a tag, tá? Então, deixa eu desenhar aqui. Este cara daqui é a tag, olha só. Este cara daqui é a tag, incluindo este sinal daqui, certo? Tudo que está dentro aqui desta abertura de tag é o que a gente chama de atributo. Deixa eu mudar a cor aqui. É o que a gente chama de atributo, olha só. Legal? Atributo é o que eu estou querendo passar de atributo igual e entre aspas o valor. Esta é a sintaxe que você vai utilizar. Ou seja, por exemplo, aqui embaixo eu tenho o meu parágrafo que abriu aqui, o meu parágrafo que fechou aqui. Dentro eu tenho a tag A e tenho o fechamento da tag A e o mesmo texto que eu tinha antes lá, HTML5. Repara que aqui eu tenho um atributo href, tá? É a referência aqui, igual e a URL, né? O endereço da página que será aberta entre aspas. Então, repara aqui, o atributo é href, olha só, atributo aqui, ó, igual, aqui em cima eu tenho aspas e o valor. Aqui eu tenho aspas e o valor é o URL, ou seja, http, e aí você vai colocar o endereço da página que será aberta. Legal? E eu tenho também outro atributo, por exemplo, eu tenho o atributo target, que serve para indicar que eu quero que aquela URL seja aberta numa outra aba do meu browser, tá? Então, o target é o atributo igual, entre aspas, o valor underline blank, tá? Esse é o padrão, underline blank, bacana? E isso vai indicar para o browser que eu quero que esta página, que esta URL, seja aberta numa nova aba. Muito importante que você perceba que a tag é a tag A. Olha só, a tag é a tag A. O atributo href e o atributo target indicam, né, coisas a mais, digamos assim, quando a tag A não é suficiente. Ou seja, a tag A ela não é autossuficiente, ela precisa de pelo menos o href para fazer sentido, senão não faz sentido nenhum ela existir. Então, pelo menos o href ela precisa ter. Então, tenha em mente que algumas tags não são autossuficientes, você precisa sim passar informações adicionais com os atributos. E no caso aqui da tag A, é o atributo href que é o mais importante. Bacana? Indo para frente, eu tenho aqui alguns tipos de link, olha só. Então aqui eu tenho um link que vai para uma página externa, a gente vai começar sempre com o HTTP ou o HTTPS, tá? Eu tenho o link interno, ou seja, imagina que na minha página, né, melhor, no meu site, eu tenho 3 páginas, bacana? Tenho 3 páginas no meu site, as 3 páginas estão no mesmo diretório. Se eu quiser fazer um link de uma página para outra, eu vou simplesmente colocar o nome do arquivo, tá? Se alguma outra página tiver num diretório, por exemplo, a gente precisa obedecer a estrutura de diretórios. Para quê? Para que o browser possa encontrar outra página, ou seja, eu preciso passar o caminho completo. A gente já vai ver isso também na prática, como é que funciona. Mas por enquanto, tenha em mente que
Se o valor do meu href, né, o valor do meu atributo href começa com HTTP, significa que eu estou indo para uma outra página, né? Especialmente HTTP ou HTTPS, //. Se o meu valor aqui do href ele simplesmente tem o nome do meu arquivo, significa que eu estou indo para uma página dentro do meu próprio site. Se o meu href começa com hashtag, o que é esse hashtag? É quando eu tenho uma navegação dentro da mesma página, tá? Então imagina que eu tenho ali uma página muito grande e eu quero navegar dentro da mesma página, ou seja, na prática vai fazer o scroll, tá? E eu tenho um outro valor aqui, que é o mail to tá? Este cara, ele vai fazer o quê? Vai fazer que quando o usuário clicar aqui no valor, né, no conteúdo dessa tag A, seja aberto o meu programa de e-mail, ou melhor, o programa de e-mail do usuário, tá? Isso daqui não é recomendado, eu estou mostrando porque existe essa possibilidade, mas a gente não deveria utilizar isso, tá? Por quê? Porque para que isso funcione, o usuário precisa ter configurado um programa de e-mail, tá? E normalmente as pessoas não têm mais esses programas de e-mail como o Outlook, por exemplo, tá? Normalmente as pessoas acabam utilizando o webmail, né? O e-mail pelo browser mesmo, tá? Então não é recomendado fazer isso. Bacana, mas tá aí, existe essa possibilidade, não aconselho o seu uso, mas eu quis mostrar para vocês que existe por causa de você ver em algum tutorial, em algum lugar na internet. Bacana? Muito bom. Indo para frente, a gente também tem as quebras de linha. Eu tenho o BR, que a gente já viu, né, que é o Break Roll, e eu tenho o HR, que é o Horizontal Roll, tá? É uma linha horizontal, uma régua horizontal. Bacana? A única diferença entre elas é essa. Enquanto o BR, ele vai gerar uma quebra de linha sem nenhum elemento visual, digamos assim, a tag HR também vai gerar quebra de linha, mas vai colocar uma linha na horizontal pra gente. Legal? Indo para frente, eu tenho simplesmente um resumo aqui. Então, aqui a gente tem as tags H1 até o H6, temos a tag parágrafo, a tag A, o BR e o HR. Também falei da tag UL e das LIs, né, que fazem parte aqui da UL. Mesma coisa, tag OL e LI. Falei também da tag Strong IB, falei da tag EM e I e falei da tag Mark. O que eu peço para que vocês façam? Primeira coisa, dê uma conferida nos links que eu vou deixar aqui nos recursos nessa aula, tá? E vou pedir também para que vocês façam alguns experimentos. Então, eu espero que você já tenha instalado o seu editor de código, crie alguns arquivos e brinque com essas tags, tá bom? Faça algumas brincadeiras por enquanto. No próximo vídeo a gente vai colocar a mão na massa. Mas se você não quiser esperar até lá, já vai, cria um novo documento e já comece a escrever algumas tags, ver o que você consegue produzir, coloque qualquer conteúdo, invente qualquer coisa. A ideia aqui é brincar, tá? Crie um novo documento HTML e brinque um pouco com essas tags. Legal, pessoal? É isso aí, um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.